bom? Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nesse momento, com muita alegria, eu quero primeiro agradecer ao meu Jesus por uma oportunidade tão linda, tão especial para nós, para mim, para o pastor Eri, meu esposo, e dizer que a igreja de Cocal do Sul está de parabéns, porque vocês estão fazendo algo que é muito importante, algo sublime, é investir em missões, investir em vidas. Quero agradecer a Deus pela vida do vosso pastor Admilton, sua esposa Elaine. Quero agradecer porque a igreja tem deixado ele atravessar as fronteiras e chegar até lá no Amazonas conosco. Porque o pastor só viaja quando a igreja permite, né, pastor? Quando a igreja abençoa. Então, foi de muita valia e está sendo a vida do pastor Admilton para nós, junto com a igreja de Cocal do Sul. Também queremos agradecer pela vida do pastor, do presbítero Marcos, sua esposa Magda. Também o pastor, ele teve também essa grande alegria e nós nos sentimos também felizes quando ele também pôde atravessar as fronteiras e chegar conosco no Amazonas. Nós louvamos a Deus, porque nós já sentimos que esta igreja será pequena para tudo que Deus já está fazendo e que ela irá fazer muito mais. Porque uma igreja missionária, ela é uma igreja diferenciada. Ela é uma igreja que a tendência é só crescer, porque vocês estão investindo. E o investimento que vocês estão fazendo é um investimento que nunca vocês terão prejuízos. Amém? Alguém investiu nas nossas vidas quando eu tinha 22 anos. E quando falar em missão para mim é algo que é como se a chama estivesse acontecendo agora. Quando eu entrei e começaram a cantar o hino, eu queria, ser como o primeiro louvor que vocês cantaram. E eu olhava para dentro de mim e falava: Senhor, parece que o tempo passou e é tão pouco que nós temos feito para o teu reino. Nós olhamos e temos gratidão por tudo, mas ainda é muito pouco por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor tem feito. Então, foi com 22 anos que um dia, eu com 16 anos, cantando no coral da igreja, e naquele dia alguém cantou o hino, é o hino de despedida, que fala sobre missões. Eu irei agora pelo mundo afora. E quando eu ouvia esse hino, eu tinha apenas 16 anos. E naquela hora, Deus, ele foi muito forte no meu coração. Mas eu também achava que era tão impossível eu deixar tudo para abraçar a obra missionária. O tempo passou e Deus me levou para um outro lado, meus estudos, e fiz concurso, passei, e agora eu estava assim num emprego muito bom, e eu disse: Senhor, eu entendi agora a tua chamada para mim. Não é que eu vou ao campo, mas é que com o meu salário eu vou ajudar alguém. E então eu tentei ali me quietar, que eu disse: agora eu vou poder ajudar alguém. E logo que comecei a receber o meu salário, eu já comecei a investir em uma pessoa, em um jovem da nossa igreja, que foi trabalhar numa das beiradas do rio Amazonas. Mas um dia, Deus falou: não é só isso, Rosemira, que eu quero de ti. Não é só o teu salário, não é só a tua cesta básica. Eu quero você por inteiro.
E foi muito forte. E eu sei que nesta igreja tem muitos que irão atravessar fronteiras. Aleluia! Oh, Espírito Santo, o Senhor está aqui. E Ele tem a forma de trabalhar em nós. Ele tem a forma de comunicar com nós. E um dia, eu, ali na espera, Senhor, porque o tempo de Deus não é o nosso, queridos. O tempo de Deus é diferente. E aí, então, eu trabalhava, eu sempre fui aquela moça muito ativa dentro da igreja, e dirigíamos culto nas praças, descíamos para as beiradas de rio para dirigir culto ali na chegada dos barcos. Trabalhava a semana toda, mas a minha dedicação do sábado e domingo sempre foi à igreja, sempre no evangelismo, porque é algo que nós somos treinados dentro da nossa igreja, aqui, né, onde estão nossos pastores. E falando em pastores, eu quero dizer que nós estamos aqui, eu, pastor Eri, estamos aqui com a bênção do nosso pastor presidente, lá do Amazonas, pastor Francisco Mendonça, e a pastora Ivaneide Mendonça, que é os nossos pastores ali, o qual nós trabalhamos em Taquatiara, né? Temos um direcionamento convencional também. E aqui no sul também estamos com a nossa bênção do nosso pastor presidente, pastor Zimar Miguel, e a pastora Inês, que eu sei que eles estão orando por nós. Amém? São um casal que Deus nos deu para cuidar de nós, missionários. É um pai e uma mãe que nós recebemos, e está aqui sua filha, o genro, que eu sei que através deles foi onde nós os conhecemos. Então, o pastor Zilmar e a pastora Inês são um casal que Deus separou também para um grande trabalho. Já eram grandes pastores, dirigiam grandes igrejas, mas Deus trouxe eles para cuidar de um grande exército também de missionários. E então, amados, eu quero agradecer aos nossos pastores, que nós não fazemos nada sem uma cobertura espiritual, sem alguém nos estar direcionando, sem alguém estar orando por nós. Então, esta é o primeiro passo de alguém que tem uma chamada. E eu nessa vontade de ir ao campo missionário, mas esperando o tempo de Deus. E foi quando Deus, então, um dia, eu trabalhando ali na secretaria da igreja, e o nosso pastor, ele veio ao Congresso dos Gideões, em 1985, abril de 85. E naquele congresso foi aonde a voz foi bradada muito forte sobre o estado do Amazonas. E Deus, como já havia falado com o saudoso pastor Cezino Bernardino, que ele ampliasse as fronteiras, mas não esquecesse do Amazonas. Na época, ele já tinha um trabalho na Argentina e no Chile. E ali foi quando Deus falou com ele, que ele ampliasse as fronteiras, mas ele não esquecesse do Amazonas. E ele, no outro dia, ele foi procurar no mapa, para saber o Amazonas. E foi aonde Deus o direcionou nesse congresso, trazendo homens também para participar, Pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, que na época era o nosso presidente ali em Manaus, e o pastor Nonato, que era da igreja de Parintins. Então, ali, eles estiveram no congresso, e então, ali, foi feita uma aliança com o Amazonas. E o primeiro missionário que o pastor Cezino, ao ir para o Amazonas, para conhecer o Amazonas e implantar o projeto, foi o primeiro missionário que foi o qual nós contraímos casamento. E ali foi muito rápido, em 3 meses, tudo como aconteceu. E nós saímos de uma cidade onde estava no Amazonas, sim, mas estava numa cidade, num conforto, num bom emprego, tudo parecia que estava tudo bem. Mas naquele dia, Deus nos levou para
nós usamos lá, né, o rio Amazonas e falamos assim para os barrancos do Amazonas. E aonde nós fomos ali, uma vila onde não tinha energia, onde a nossa casa, a nossa primeira casa foi de palha, chão batido e as coisas assim. Mas quando nós temos uma chamada, a maior alegria e o maior prazer que nós tínhamos, é como se eu estivesse numa casa, vamos dizer ali como eu estou na casa do irmão Marcos, né? Quando eu entrei naquela casinha de palha, o chão batido de chão, barro, e eu entrei ali, eu me senti assim naquela casa chique, arrumada, porque eu estava sabendo que eu estava no centro da vontade de Deus. Aleluia, aleluia. Eu estou dando esse resumo para entender que quando Deus chama, o chamado por Deus, Ele não tem medo de onde vai e o que vai acontecer, porque ele se sente amparado pelo Senhor, ele se sente assegurado pelo Senhor, e aí então se cumpre a palavra. Como o Evangelho, ele é poder de Deus para a transformação das vidas, e aí então a Bíblia diz, como ouvirão se não forem enviados, né? O Evangelho tem que ser pregado, mas como vai ser pregado? Como alguém vai ouvir se alguém não for enviado? Então, em 85, nós fomos enviados ao campo missionário. E, chegando ali naquela Vila de Pedras, o nome já fala, Vila de Pedras. Nunca o Evangelho tinha chegado naquela região. E quando nós subíamos naquela escada, uma escada de 85 degraus, e alguém disse assim, aqui vocês não podem ficar, porque crente nós não aceitamos aqui. Nós somos católicos. Para ver que era uma vila pequena, mas tinha 3 igrejas católicas. E nós conversamos e pedimos licença, que nós queríamos chegar até ali, com muito jeitinho, com muita humildade. E chegamos. Conhecemos a vila, ficamos por alguns dias morando dentro do barco. Foi o primeiro barco que o Gideões comprou para a missão. Mas não era esse barco aí bonito que vocês estão vendo. Era um barquinho muito pequeno. É aquele barquinho que tem assim, aquietai-vos e sabei. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É ali, mas estávamos ali com a nossa mudança e determinados pelo Senhor, que aquela vila nós iríamos alcançar vidas para o reino de Deus, porque estávamos sendo enviados para fazer ali aquilo que o Senhor disse, ide, pregai. O Senhor não disse que nós íamos salvar, mas Ele disse pregai, abri a boca, verbalize o poder da palavra. Porque o Senhor, Ele confirma os passos daqueles que vão, daqueles que se entregam, daqueles que não vão pensando em status, pensando, o meu nome que tem que estar no cartaz, o meu nome tem que ser visto. Não. Eu sou muito até assim, muito meio que envergonhada, quando alguém diz assim, Rose, nós vamos fazer um cartaz. Não, tá bom, eu vou assim, porque a gente não traz isso como algo na nossa vida com prioridade. E então ficamos ali, e o nosso culto começou, o nosso primeiro culto, debaixo de árvores. Começamos ali, dirigindo o primeiro culto. E naquele primeiro culto, as pessoas ficaram muito longe. E, de repente, formou-se um grande temporal. E eu penso assim, pastor Admilton, quando a Bíblia diz, em meu nome, tudo que nós formos fazer no nome de Jesus, porque Ele diz que os sinais vão nos seguir. E os sinais de Deus, eles acontecem de formas que nós, muitas vezes, não compreendemos. Como esses sinais?
tem um sinal através da cura, né? Mas entendemos que esses sinais sempre se revelam através de um milagre. E naquela noite um temporal muito forte, e as pessoas que estavam ali começaram a gritar: olha aí os crentes, vão né? Apesar de que era só nós dois. Mas, de repente, com a autoridade do Senhor, nós levantamos as mãos e dissemos: Senhor, nós queremos que o teu poder seja manifestado, e que esse temporal, passe tudo, e que eles venham ver que tu estás conosco aqui. E naquela noite, aconteceu algo lindo e tremendo. O temporal passou, e começamos a cantar. E as pessoas que estavam ali se chegaram mais perto. Mas de repente, na hora do convite, veio 2 pessoas. E um veio muito embriagado. Muito embriagado. E naquela noite, o Senhor falava ao nosso coração: eles serão os primeiros auxiliares de vocês aqui neste lugar. Aleluia. E aqueles homens aceitaram Jesus. E o povo gritava. Tinha que ser mesmo bêbado, tinha que ser mesmo pessoa que não tem juízo. Mas o poder da palavra chegou. No outro dia, nós o acompanhamos e começamos ali o discipulado, o ensinar, o abraçar. E ali começou, na minha vida, eu estou falando isso, a forma como Deus nos conduziu. Eu apenas tinha 22 anos. E lá hoje está uma igreja, lá hoje está um povo salvo, remido pelo sangue de Jesus. Quantos pastores, quantos ministérios, né, que já foram formados através daquele dia de um ano de 85. Então, e o trabalho Deus tem abençoado. E aquele homem, um daqueles homens ali, a família disse para nós: ele não tem jeito, a esposa assim, né, já separada dele, tudo, porque ele era um alcoólatra, na verdade. E o primeiro milagre foi conseguir trazer a família de volta. O primeiro milagre de uma família o qual o Senhor tratou. E ela aceitou Jesus, e as crianças aceitaram Jesus, e ali nós já tínhamos uma família para servir ao Senhor junto conosco. E assim foi o trabalho tremendo que Deus fez na nossa vida. Mas quando eu estava ali, eu lembrava de mim, com 12 anos de idade, quando um dia o pastor, na cidade de Parintins, o pastor disse: nós precisamos abrir um trabalho, 11 para 12 anos eu tinha, numa cidade chamada Nhamundá. Ela é a última cidade do estado do Amazonas. E nós fomos àquele lugar. E o pastor Silva Rufino é um homem que foi muito conhecido, porque ele veio do sertão, e ele era assim muito valente. E quando nós chegamos naquela cidade, também uma cidade já bem grandinha, mas porém muito idólatra, e não tinha o evangelho. Ninguém também não tinha igreja evangélica. E eu lembro que naquela noite, quando começamos a cantar os hinos, eles desligaram a energia. E ficou tudo escuro. E o povo enchia a mão de pedrinhas, a pissarra que nós chamamos lá, que eu não sei como chama, aquelas pedrinhas pequenas. Eles pegavam e jogavam. E aquilo ali caía na cabeça. E foi caindo, e foi doendo, e os irmãos ali, e o pastor dizendo: aqui nós não podemos sair, porque aqui hoje é um marco da pregação do evangelho. E quando uma das pedras caiu, então começou a sangrar a minha cabeça aqui, e daí colocando, e o pastor dizia assim: agora vamos ouvir um hino pela nossa neguinha, que era eu. E estava aqui o sangue meio aqui, e aí eu fui lá na frente, cantei o hino, e quando terminamos de cantar, a irmã disse: ai, a minha cabeça está doendo. E então, aquele povo gritando e jogando pedra, e naquele dia veio uma família para Jesus. E esta família, aí eu pensei assim: meu Deus, nós viajamos mais de 15 horas de barco para chegar aqui, e uma família, eu ainda era adolescente, e depois, quando o pastor chegou no barco, disse: esta é a semente que vai germinar, que vai crescer,
E depois, passado uns dias, veio para lá um obreiro. E o obreiro ali, ele remava 14 horas para ele fazer as visitas nas vilas pequenas, nas próximas vilas. E depois, por que eu estou falando isso? Para entender que o Senhor, Ele nunca, o seu trabalho é em vão. E depois de muitos anos, eu voltei àquela cidade como pastora, para dirigir aquela igreja. Para aquelas pessoas, aquelas crianças que daquela época já eram mulheres casadas e tudo, eu era muito menina, e outras vó, e elas diziam assim: eu lembro de você como criança, quando veio cantar aqui, e eu lembro que a sua cabeça foi quebrada por uma pedra. Então, amados, nós vivenciamos esse evangelho. Eu não sei se você vivenciou já esse evangelho, mas nós vivenciamos no campo missionário, no ano de 85 como missionários, de chegar no porto para abrir trabalho em comunidades e o povo nos receber, facão, que chama aqui? Facão, cortando assim a proa do barco e dizer assim: aqui vocês não descem, aqui nós não aceitamos vocês, aqui vocês não podem pregar esse Jesus, porque isso aí não pertence a nós. Aí eles falavam a religião, mas lá também está uma igreja. Lá nós entramos, lá está um povo que está glorificando o nome do Senhor. Então a obra missionária, irmãos, ela é contagiante. A obra missionária, ela é algo que nos leva, que nós navegamos. Tem as dificuldades, tem, mas quando eu estou falando isso aqui para vocês, eu estou dizendo que são experiências que me amadureceram, que fez eu amar mais Jesus. E isso aí fazia: vai, Rosemira, vai, não para, é isso que eu quero. E é isso que Deus está fazendo conosco nesses últimos dias, levantando homens, mulheres. E quando o pastor falou aqui da nossa geração de jovens, e esse congresso foi algo que nós estávamos conversando com o pastor Miguel e a pastora Maria Inês, que nós estamos orando para Deus levantar uma geração com uma chama para fazer a obra de Deus. Não só de ofertar, não só de orar, mas também de ir. Porque onde nós estamos, nós somos missionários. Nós estamos hoje lá em Taquatiara. E a nossa missão desse ano é ganhar 70 vidas. A nossa congregação. E nós estamos na luta. Nós não paramos. Nós estamos lá, mas nós estamos indo pelas ruas, pelos valados, por lugares aonde não tem ninguém, que às vezes aqueles corredores escuros, pois é lá tem vida. Se tem vida, tem salvação. Tem o plano de salvação revelado. Aleluia. E quando nós fizemos a Vila de Pedras, eu quero dizer para os irmãos que tivemos momentos naquela vila que nós parecia assim: meu Deus, o que vai ser hoje? Mas uma experiência, eu estou falando isso para você entender que um chamado, ele não recua, ele não se entristece, ele não murmura, ele não fala mal, ele não, vamos pensar assim, ele não se queixa, não murmura. Ah, mas para que eu vim para o campo missionário? Se você tem essa mentalidade, diga para Deus: Deus, eu não quero ser assim. Eu quero fazer. Se for o pão com manteiga, glória a Deus. Mas se não for o pão com manteiga, glória a Deus também. E lá nessa Vila de Pedras, quando, diante de tantas experiências, mas essa aqui, eu quero compartilhar essa noite. Quando eu ganhei a minha primeira menina, minha primeira filha, eu estava com 2 meses com ela. Aí Deus trabalhou, né? Claro, ficamos 1 mês dirigindo culto embaixo de árvore, mas nunca deixamos de fazer os cultos, ganhando vidas, até que nós conseguimos alugar uma frente de uma casa para nós fazermos o trabalho. Depois de tudo isso, que nós já estávamos ali, o
padre, né, ele mandou que não aceitasse ele. Nós saímos, fomos para baixo de árvore de novo. Mas aí um dia nós estávamos passando, visitando, e quando nós ouvimos o gemor de uma pessoa, e aí eu parei e perguntei: quem está aí? Tem alguém enfermo? A senhora disse: não tem ninguém. E de repente aquela voz lá de dentro disse assim: por favor, deixe eles entrarem. E então nós conseguimos entrar. Quando chegamos ali, era uma senhora que estava com uma ferida que era um CA. E naquele dia, o Senhor disse: aqui está, diante de vocês, uma experiência. E naquele momento, nós oramos por ela, colocamos a mão ali, colocamos o óleo e colocamos as mãos sobre aquela enfermidade. E logo fomos embora. E no outro dia, quando nós voltamos, foi diferente a forma como eles nos receberam. E aquele ferimento estava fechando. Aleluia. E aquilo ali correu na vila. Sabe aquele casal que está aí? Eles oram e as coisas acontecem. Os sinais seguindo. Os sinais seguindo. E aí, diante dessa notícia, chegou na casa da maior macumbeira daquela vila. A mulher que era conhecida em todo aquele município, vinha pessoas de longe para se consultar com ela. E ela estava enferma. E quando nós chegamos ali, alguém nos convidou. E quando nós chegamos naquela casa para fazer a visita, ela disse assim, ela já tinha seus 80 anos, e ela ali naquela rede, muito debilitada. Então, quando nós nos aproximamos dela, ela falou assim: eu esperei por muitos anos alguém chegar nesta vila para esse momento. E ela segurou na nossa mão. E quando ela segurou na nossa mão, ela disse: o meu esposo, ele foi muito cedo. Eu fiquei viúva, ela disse, muito cedo. Mas ele tinha uma Bíblia. E ele um dia leu uma palavra sobre salvação. E nunca mais, ele morreu e eu nunca mais. Eu hoje estou aqui, mas eu sei que eu preciso de salvação. E ela então segurou nas nossas mãos e nós oramos por ela. E naquele momento eu sei o que o Senhor tratou, curando, né, a sua alma, as suas feridas. E no outro dia, de manhã, quando nós chegamos ali, porque você ganhar uma vida numa vila daquela, era assim, era tudo, para você. Então, no outro dia de manhã, nós estávamos lá. E ela na cozinha sentada, fazendo o cafezinho dela, disse: eu fui curada. E eu quero dizer para vocês, eu tenho 2 casinhas, uma de palha e essa que é de madeira, mas assim, o chão, o piso, o barro. Ela disse: eu quero ceder essa casa de madeira para vocês fazerem a congregação. E eu vou me mudar para a casa de palha. E ali nós estávamos vendo a mão de Deus em favor daqueles que vão. Porque nós não vamos porque queremos, mas porque o Senhor nos chama e Ele nos capacita, nos dando sabedoria, nos dando condição física e espiritual. E ali nós fomos. E quando começamos, a primeira coisa, eu falei assim: vamos fazer uma placa para colocar aqui, Assembleia de Deus, abençoando sua vida. E agora, mas ali não tinha, e uma tinta, o que nós vamos fazer? Pega uma caneta, vamos tirar a tinta da caneta e vamos fazer um pincel aqui com algodão, e tiramos aquela tinta e pegou uma tábua ali. Missionário, irmão, a primeira coisa que Deus dá para missionário é inteligência. Inteligência, meu irmão. Deus dá para missionário. A gente faz coisas assim que a gente olha assim: meu Deus. Quando você está no lugar que tudo tem,
Aí você fica assim meio preguiçoso, né? De pensar, já vai ali e compra. Mas quando não tem, o Espírito Santo vem, abre a sua mente. E já escrevemos ali com caneta, porque aí deu, né? Tirei todo o líquido da caneta, coloquei numa vasilha e escrevemos ali, Assembleia de Deus, abençoando sua vida. E já colocamos ali. Aí eu disse, mas também nós temos que dizer o horário que é a reunião. Vamos fazer aqui o dia e tal. E coloquei ali numa cartolina na parede, do lado de fora. E à noite nós fomos para lá. E os banquinhos, pega aquelas toras de madeira, prega só uma tábua em cima. Não é esses bancos chiques assim, né? Mas já colocamos e fizemos aqui um púlpito do nosso jeito. Tudo bem. Estava muito felizes ali naquele culto. Ai, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E na hora da primeira pregação, e qual é a pregação do missionário? É falar que Jesus é bom, é falar que Jesus salva, é falar que Jesus, Ele muda as vidas, os valores, e nós fomos. E na hora que eu estou ali, muito feliz, eu sinto quando algo bate aqui. Era um pedaço de melancia, que alguém estava muito irado do outro lado e disse, eles têm que calar a boca. E veio e deu aqui, eu me afoguei um pouco, não tinha microfone, e aquela luz muito fraquinha, porque ela só durava até 8 da noite. Depois das 8 da noite nós não tínhamos mais energia. E aí eu limpei aqui e tal, eu falei... Eu olhei para um lado e comecei a rir. E o irmão, esses dos novos convertidos, disse, missionária, desculpa que o nosso povo é assim. Eu falo, não, isso é sinal de bênção. É frutos que nós vamos ter aqui. Isso aqui é uma mensagem profética para nós. É fruto que vai chegar aqui. E continuamos o culto e cantamos. E no final do culto, veio um senhorzinho, entrou e disse, eu quero aceitar Jesus. Aí eu disse, bem, eu olhei e falei, nós já temos o auxiliar, nós já temos o que vai ser tesoureiro e esse já vai ser o porteiro. Já começou o negócio bom, já tudo de bom. E aí a irmã Mariquinha sentada, era Maria o nome dela, a gente chamava Mariquinha por carinho. Eu disse, e a irmã Mariquinha será a intercessora. Todo culto a sua mão vai estar assim. Que isso é sinal dizendo, Deus, nós precisamos da tua presença aqui. Aleluia, glória a Deus. E o tempo passou. E quando eu estava nessa casa, com meu bebê no colo, depois, logo, o missionário ganha a vida, mas também já ganhou o bebê. E de repente, eu sentada, eu vi quando algo entrou no meu braço. Entrou e doeu. E eu puxei. E quando eu olhei, estava sangrando o meu braço. E quando eu olhei que estava sangrando, eu puxei assim, olhei. Aí alguém veio e disse, o que foi? E eu disse, eu não sei. Foi alguém que de fora colocou pela brecha e furou o meu braço. E o tempo passou e ninguém sabia. Com 15 dias houve essa senhora, ela adoeceu muito. E ela mandou chamar para nós orarmos na casa. E ela disse, a primeira coisa que eu quero é pedir perdão. Que eu paguei alguém para ir matar o seu bebê. Por isso eu mandei ele mirar para entrar no crânio da criança aquele espeto de madeira. Mas deu no seu braço. Mas o missionário chamado, ele não fica com medo. E nem também eu retrocedi ou falei, eu disse assim, mas Jesus é bom. Que nós estamos aqui. Eu abracei aquela mulher e orei com ela, e quando eu orava, ela chorava muito, e depois passou uns dias, isso, eu acho que uma semana depois, alguém nos chamou numa casa e disse, eu senti vontade daquele interior, irmão, dizer assim, uma salada de fruta. Meu Deus, é só em cidade? Daí ela disse, eu chamei vocês para comerem uma salada de fruta. Eu disse, meu Deus, essa mulher é muito católica, então uma salada de fruta, vamos lá. E fomos, e comemos. E ali, ela ficou umas horas ali, tudo bem, abraçamos, agradecemos, convidamos para o culto. E passou uns dias. Deus, irmãos, eu estou falando isso aqui para você entender.
que a sua oferta no campo missionário, ela é valiosa demais. Eu fui lá porque alguém investiu em nós. Alguém parou para dar atenção para nós, dizendo: eu estou ouvindo que alguém quer ir onde eu não posso ir. A voz do Espírito Santo, ele fala. Quando o Ronce estava ali com a Ana, e depois ela em particular, o pastor sabe que ela chorou muito. Ela chorava muito, chorava. E ela disse assim: missionária Rosemira, como eu sou agradecida a Deus, eu sou agradecida a Deus. Aí ela foi falar o particular dela para mim, como mulher. E eu abracei, eu disse: te preocupa não, filha. Isso aí é normal na vida do missionário. Só tem uma coisa, que Deus não nos deixa perecer. Falei para ela. Deus tem o seu tempo. Deus ainda nos leva a essas situações só para nós amarmos mais a Ele. Sentirmos que Ele está conosco, que Ele está cuidando de nós. E aí então passou uns dias, mais alguém. Fulano está muito mal. Na casa da senhora que ofereceu a salada para nós. E aí então nós fomos. E quando nós chegamos lá, ela disse: pastor, ora pelo meu filho. Ele disse que tem um carinho por vocês. E era um menino de 7 anos. E sempre que ele podia, ele fugia e ia lá na nossa casa. E ele dizia: pastor, missionária, fala para mim daquele versículo lá. Porque eu colocava o avental, né, e contava as historinhas debaixo das árvores para as crianças. Só que os pais iam lá e tiravam, pegavam as crianças, não deixava. E eu naquela luta, mas a palavra ia ficando nas crianças. E aí, na hora que ele disse para chamar vocês para orar. Mas antes de vocês orarem, eu quero confessar algo para vocês. E ela baixou a cabeça e começou a chorar. E eu pensando assim: glória a Deus, é mais uma vida que vai aceitar Jesus. E eu, né? E aí, de repente, ela disse: aquela salada que eu dei para vocês tinha veneno. Porque eu não suportava quando vocês começavam a cantar. E a casa dela era próxima da da casinha que nós estávamos. E eu coloquei veneno. Eu já pedi perdão para Deus, ela falou. Mas eu estou dizendo para vocês: vocês têm algo diferente. Aleluia. Glória a Deus. E aí, então, naquela hora ali, eu parei assim, abracei e chorei junto com ela. E ela chorava, e eu chorava junto. Depois nós oramos pelo menino. E também eu não disse: a senhora quer ser crente? Que eu nunca fiz esse convite no campo missionário. Eu só dizia que Jesus era. E daqui a pouco a pessoa dizia: pois, missionária, não é que eu quero esse teu Jesus? Então vem, meu filho, ajoelha aqui, nós vamos orar por ti. E Deus fazendo os milagres. E naquele dia, aquela mulher, a mulher difícil naquela vila, ela confessou isso aí. E aí ela falava para as pessoas: olha, não mexa com esse casal crente aí não. Eles têm um negócio diferente. Elas têm um negócio diferente. Só que ela mesma, irmão, sem aceitar a Jesus, ela virou uma missionária. Porque onde ela ia, ela falava de nós, dizendo que tinha uma coisa diferente. Aí dizia assim: e o que eles fazem? Eles têm lá uma reunião deles. Então eu vou lá nessa reunião. E ela nos ajudou a convidar pessoas para ver o culto. Ela não ia. Ela dizia: eu não vou não, porque eu sou... Ela, né, tinha toda a posição dela lá dentro da igreja dela. Então ela não ia. Mas ela ajudava a evangelizar, falando que tinha alguém diferente naquela congregação. Amados, é 9h30. Mas eu quero só já encerrar lendo um versículo aqui da palavra de Deus. Pastor, é 9h30. Falar em missão para mim é algo profundo. São 38 anos. Isso aqui é o meu começo. É o começo de onde alguém assim olha para nós hoje lá no Gideões, pastor. Até brinquei: vocês são os coordenadores no Amazonas? Eu falei: sim, filha. Aí, mas é legal ser coordenador? Isso assim, eu creio que Deus nos deu
nos chamou para coordenar, porque Ele sabe o que eu já vivi. Então, eu sei entender o missionário. Eu sei entender o missionário que está remando. Eu sei entender o missionário que está na beira do rio. E é por isso que eu cheguei no barco e disse, eles não têm sustento. Porque vocês sabem, a maior alegria, eu falei isso para o pastor Admilton e para o presbítero, já estou consagrando, né? O presbítero Marcos, que tem a maior alegria nossa, é quando alguém chega para nos abraçar. Porque eu vivi isso no campo missionário, nas beiradas de rio. Quando nós sonhávamos assim, está vindo o pastor para visitar vocês. Isso é muito fundamental para nós como missionários. Às vezes nós estamos lá no meio de muitas pessoas, mas também nos sentindo muitas vezes num deserto. Porque nós estamos dando, mas às vezes nós precisamos também receber. E isso é muito importante, quando nós entendemos que a missão, ela tem um todo. E hoje eu quero ler um versículo, e eu creio que mais 5 minutinhos, mas foi uma palavra que Deus colocou aqui no meu coração. Talvez não está aí no tema, mas eu lendo essa passagem, e fala de uma mulher. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia, Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando unguento de nardo, de puro nardo, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. E eu quero dizer que esta casa, nesta noite, ela está cheia deste unguento. E eu fiz uma anotação aqui. Aquela mulher era dela. O perfume era dela. Era algo de muito valor. A primeira coisa do campo missionário é que nós olhamos para nós e às vezes nós nos encontramos assim numa posição que achamos assim, mas eu não posso ir. Quem tem que ir é o fulano, porque talvez ele não tenha um trabalho fixo, ele não tem um bom emprego, é ele que tem que ir. E às vezes não é assim. Deus está pedindo o nosso melhor. Deus está pedindo o nosso melhor. Aquela mulher, talvez parecesse uma ação até precipitada dela, de pegar aquele unguento e oferecer aos pés do mestre. E nós entendemos que Jesus, Ele espera de nós sempre o nosso melhor. E vocês, lendo o texto, a gente observa que na medida em que ela fez, que ela colocou, tinha também outros ali. Talvez, quem sabe, o coração dela estava derramado, a Bíblia diz. Ali ela estava se realizando em adorar o Senhor, em dar para o Senhor. Mas tinha alguém que estava dizendo, para que esse estrago? Para que isso aí? Não poderia dar para os pobres? Não, de repente, veio na mente a questão da matéria, daquilo que é aqui, que vai ficar aqui, que vai terminar aqui. E às vezes nós estamos presos, muitas vezes, com essa frase nas nossas vidas. Mas por que fazer tudo isso para o campo missionário? Para que sustentar missionário? Para que dar oferta missionária? Para que? Se aí às vezes até nós olhamos assim. Eu digo isso porque alguém disse, mas e aqui na cidade? Nós não podíamos investir muito mais? Por que ir lá na África? Por que lá no Paraguai? Por que lá no Amazonas? Porque o ID de Jesus é para todos. O ID de Jesus, ele não fez acepção de pessoas. Ele não disse se era pobre, se era rico, se era... Não, ele disse ID. Esse ID é para mim, é para vocês. E eu entendo que aquela mulher,
ela talvez esperava o quê naquele momento? Uma palavra de incentivo. Mas ela não recebeu uma palavra de incentivo. Embora ela estava fazendo tudo certo, tudo correto. Ela estava investindo no reino. Ela estava investindo nos pés do mestre. Como alguém um dia, a primeira igreja que acreditou e investiu em nós foi a igreja de Limeira, em São Paulo, quando nós estávamos no campo missionário. E então a resposta de Jesus foi: sempre vocês vão ter os pobres com vocês. E ele quis dizer, esse é um momento sublime, esse é um momento único, porque tudo acontece quando nós temos uma percepção, um olhar, uma visão de reino. A visão de reino, ela muda aonde nós vivemos, quando nós temos um olhar para o reino. Até porque ninguém fará nada para o reino de Deus se nós não olharmos a redenção, se nós não olharmos o Calvário, se nós não vermos Jesus, nós não vamos também fazer nada. Mas então, essa mulher, ela estava tendo uma visão de reino. Mas os outros ali, alguns deles não estavam tendo. Mas Jesus entendeu que aquela mulher estava fazendo algo específico. E ao ponto de derramar, de colocar, de ungir os seus pés. E a Bíblia vem e diz para nós, enquanto eles estavam pensando ali, naquele momento, só naquele momento, Jesus estava vendo que a mulher estava fazendo algo que logo ali a 6 dias ele seria morto, ele ia ser sepultado e o seu corpo estava ali recebendo algo que nunca mais iria ser feito. E às vezes eu fico pensando, será que essa não é a nossa última oportunidade? Que Deus quer que nós venhamos investir? Será que esse não é o último momento que Deus está esperando o nosso melhor? Sabe, todos os dias, nós estamos ali na cidade de Itacoatiá. Mas todos os dias eu digo, Senhor, será que hoje não é o último dia que eu tenho para fazer algo para Ti? Porque o dia de amanhã não é nosso. Aquela mulher, ela teve uma sensibilidade espiritual para se colocar nos pés do mestre. Enquanto alguém achava que era um desperdício, enquanto alguém achava que aquilo ali não poderia acontecer, Deus já tinha revelado para ela. E Deus nesta noite, Ele está revelando para nós que o que você precisa fazer e que é hoje e que nós não podemos mais perder tempo. Muitas vezes, sempre nós vamos ter alguém que vai tentar trazer dúvidas para nós. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu colocar minha oferta missionária é certa? Será que eu entregar isso aqui para a obra missionária vai acontecer? Que nós entendemos que no mundo que nós vivemos tem aqueles, em todas as áreas, tanto ministerial, como na vida secular, vamos encontrar as pessoas sem responsabilidade. Isso é fato. Mas nunca esqueça que sempre também vai ter alguém que abraçou a cruz de verdade. E essa mulher, ela abraçou um projeto tremendo naquele dia, que foi fazer algo para o mestre. Eu quero dizer que quando você faz algo pela obra missionária, pelo missionário, você está fazendo para o próprio Senhor. Quando você abre o coração. E aí eu coloquei aqui, sem dúvida, haverá projetos sempre na igreja. Projeto social, projeto missionário, muitos projetos. Mas nunca vai faltar alguém também para criticar. Mas o que nós vamos fazer?
nós não vamos desvanecer. Nós vamos continuar firme, nós vamos continuar avançando, nós não vamos desistir, porque vem sim as palavras para nos enfraquecer, tanto aquele que está fazendo, como aquele que já está lá no campo, como aquele que está orando, sempre vai ter alguém para criticar. Quantos já não criticaram do pastor Admilton? Quantos já não criticaram da igreja Assembleia de Deus aqui em Cocal? Mas você está firme, você abraçou, você está dizendo: eu vou até o fim, eu vou ajudar, porque eu sei que naquele dia, hoje nós vimos lembrando de uma palavra do pastor Cezino, que ele disse, que alguém disse: a coroa do Senhor vai ser muito grande lá no céu. Ele disse: não, vai ser daquela velhinha que um dia me ganhou para Jesus. Foi aquela irmã que me ganhou, é dela o galardão. De repente eu estou lá, mas o galardão é seu, porque você está cooperando com a obra. Você está dizendo: vai, missionário, que eu estou aqui, eu estou orando, eu estou jejuando por você. E o que você investe no reino, 100 vezes mais o Senhor fará. Isso nós temos experiências de pessoas ali em Limeira, que quando começaram a ofertar na obra missionária, pastor Admilton, eram vendedores de laranja. Hoje são grandes empresários. E eles dizem assim: cada vez que nós fazíamos para a obra, o Senhor abria portas para nós. Então, nós temos as palavras de desânimos, temos. Quando eu passei por um momento difícil, de uma perda, e talvez mais para frente a gente vai estar contando sobre isso, alguém chegou e disse assim: e agora, missionária? Vais continuar? O que vai ser de ti? Agora com 3 crianças, sem o esposo, e agora? Mas o Espírito Santo disse, eu disse para ela: o mesmo Senhor que cuidou de mim até agora, a Bíblia me respalda que Ele cuida do órfão e da viúva. E eu desisti por isso a obra missionária? Não. Continuamos, avançamos, não paramos, porque há uma responsabilidade que Deus entregou em nossas mãos. O exemplo desta mulher, não temos mais muito tempo para comentar. Mesmo quando sabemos que estamos fazendo o melhor para Deus, nós temos que entender que não vai faltar as críticas. Mas essas críticas não é para você desvanecer, é para você crescer, é para você abraçar, é para dizer: vamos, vamos, porque o Senhor está agindo na minha vida, está agindo na vida do missionário. Não tenha medo, se nesta noite tem alguém aqui que o Senhor tem falado a obra missionária, não tenha medo, porque o Senhor que chama, Ele cuida, Ele vai te revelar, Ele vai dar o discernimento, Ele vai te fortalecer, porque é Ele quem cuida de nós. E a Bíblia vai falando sobre esta mulher, e uma coisa tremenda que nós entendemos, que tudo isso na vida da mulher é o nosso tema: minha missão é servir. Quando ela foi aos pés do mestre, ela estava servindo, e nada melhor do que nós servirmos. O trabalho de servir, ele é algo contagiante. E nós entendemos, o motivo de servir, só serve quem tem amor. Nós fizemos a parte do servir por amar. Não é verdade, irmãos? E quando nós abraçamos a obra missionária, nós estamos simplesmente obedecendo à voz do Espírito Santo. Que o Senhor, nesta noite, venha antecipar aquilo que o Senhor quer fazer nas vossas vidas. A Bíblia fala desse unguento, que ele se espalha. E como eu falei, ele se espalhou aqui na igreja de Cocal. E eu quero dizer para você, que este aroma, ele é espalhado. A obra missionária, aleluia, ela tem um projeto na vida de quem vai e na vida de quem envia.
As primeiras pessoas que sofrem é a nossa família. Quando despede o filho, e é os pastores também quando despede as suas ovelhas. Mas eu quero dizer para vocês que aonde ele for, eu olhando aqui os projetos, lá em Timor-Leste, a fragrância já chegou através do missionário que está lá. Lá em Paraguai, a fragrância já chegou. Lá no Paraguai chegou a fragrância através do missionário, como é o nome dele? Daniel. Quando Daniel pisou, a fragrância ele levou. Lá em Moçambique, através da Josi, a fragrância chegou. No Amazonas, através do Rôncio, chegou a fragrância naquela vila. E quem está compartilhando? A igreja de Cocal, que conseguiram ouvir o grito. E ele ganhou, ele ligou para mim, pastora, agora eu estou lá é rabetinha, né? Mas fala, é um motor, né? Pequeno. Mas ele estava tão feliz. O pastor Eri, que foi ali, acompanhou, e depois ele me ligou, dizendo como eu orei muito tempo para ganhar isso aqui. E é vocês, igreja Cocal do Sul. Ali a fragrância, quando o missionário Rôncio sai para evangelizar, a fragrância ele está levando. E ele está depositando. E é você que tem feito. É a sua oferta, é a sua oração, é esta alegria de dizer, vamos pastor Admilton, vamos pastor Admilton, o Senhor não está sozinho, porque nós queremos que essa fragrância vá, que esta fragrância chegue, através de alguém que eu não posso ir, mas você pode ajudar. Então essa fragrância elas têm invadido, assim como naquele momento foi depositado e exalou aquela oferta, porque eu estou falando aqui de algo especial. Ele estava ofertando ali aos pés do mestre. Quando você faz algo pela obra, você está tendo uma visão de reino, e visão de reino ela não muda, ela só cresce, ela só aumenta, ela só se expande. Dizer para você que a fragrância da igreja de Cocal chegou no Amazonas. Aí você vai dizer, mas missionária, são 38 anos de missões do Amazonas. Mas a nossa questão geográfica é muito grande. E os pastores, foi tão bom eles terem ido, para eles verem os igarapés, as distâncias que as viagens acontecem. Mas lá, na costa do Morimba, chegou a fragrância da igreja, através da igreja de Cocal. E não só naquele vilarejo ali, porque agora ele está indo mais além. Como o missionário vai fazer mais? Se aqui não tem, ele procura e não tem como as asas para voar. Mas quando você coloca nos pés do mestre o seu melhor, a sua ajuda, ele então consegue voar mais alto, ir mais longe, porque a igreja de Cocal está aqui ajudando. Fazer a obra missionária, ela não é feita só por uma mentalidade humana, mas a mentalidade missionária, ela é uma mentalidade de honrar a Deus. Quando eu honro a Deus, eu estou dizendo, eu posso fazer mais. Deus abençoe nesta noite. Nosso horário já esgotou, mas é muito bom fazer a obra de Deus enquanto é tempo. Quando cantar aquele hino, deixa Deus te curar para, deixa eu te usar para curar. E eu lembrando nesse momento, quando cantava, a minha mente foi lá na missionária Rose. Nós abraçamos a missionária Rose um mês para despedi-la para ir para Colômbia. E a Rose com muita alegria naquele aeroporto. Eu, pastor Eri e mais algumas pessoas que estavam com nossos filhos, estavam ali. Nós despedindo a Rose, abraçando, tirando fotos. Rose foi para a Colômbia. Aquela alegria, levando a fragrância. Daqui a pouco, 1 mês, 2 meses, a Rose volta muito enferma. Passou uma semana, a Rose teve que internar. E ali,
internamos a Rose internada, e a cirurgia, e marca cirurgia. Resumindo, com 15 dias que a Rose estava internada, eu estava com ela sentada com aquela chama, uma chama que ela inspirava quem chegava perto dela. E ali nós conversando, e ela muito feliz e dizendo amanhã, era terça, né? Quarta, era segunda, terça, na quarta-feira é minha cirurgia e tal, e nós vamos, e ela fazendo planos comigo para um trabalho. E ali foi a hora de troca de plantão, eu desci e a outra irmã veio para ficá-la. Quando nós saímos, que pegamos o carro e íamos chegando em frente à casa da minha sogra, o telefone toca. Volta, missionária Rose, que a Rose infartou. E eu voltei. Subi, peguei o elevador. Quando eu cheguei, o médico me olhou e disse assim: foi embora. E eu vivo sempre esses momentos, cuidando de missionário, mas também sentindo os momentos deles. E ali eu fui, ela estava ali ainda, e eu peguei nela e disse: Rose, nós precisamos de ti, Rose. Nós precisamos de ti. Porque não queiram saber, irmãos, um missionário de valor, quanto é especial. Cuidem bem dos nossos missionários. Eu estou tão impactada com a igreja de saber que vocês abraçaram missão. Porque nós não sabemos até quando, queridos. Até quando eu vou investir nesse missionário? E aí, de repente, todo aquele momento, a família dela de Curitiba achou por bem que eles não são evangélicos. E nós correndo com o pastor Iri para resolver documentações, aquela madrugada toda. Resumindo, no mesmo aeroporto, que há 2 meses nós estávamos despedindo a Rose, cheia de vida, cheia de alegria. Eu estou despedindo a Rose, colocando junto com o pastor aquele avião já num caixão. Mas sabe qual foi a mensagem que Deus falou para mim? Deus falou assim: há 2 meses vocês despediam a Rose para fazer uma grande obra na Colômbia. Hoje vocês estão dando o último adeus da Rose, porém com uma condição: ela não irá pregar falando, mas irá pregar com o testemunho dela. E a família dela, que não era crente, quando chegou ali, a notícia foi para mim da família, aqueles que nunca tinham aceitado Jesus, na hora do enterro, eles disseram: eu quero Jesus. E a minha tia pregou por muitos anos, que ensinou para nós as histórias de criança. Eu quero ir para o céu, que a minha tia vai. Então, queridos, nós vivemos assim. A nossa vida é normal, igual a de vocês. Nós não estamos aqui para trazer, para sensibilizar, mas nós estamos falando assim dos valores, que às vezes passa tão rápido. É muito rápido. Eu e o pastor Iri, o meu segundo esposo, foi muito rápido quando nós abraçamos a obra missionária. Eu tinha 22 anos, Gideon tinha 26 anos. Desbravamos aquele Amazonas, muitas comunidades, nunca tinha ido ao evangelho, e nós fomos, mas foi simplesmente 8 anos. O Senhor o recolheu num acidente, e eu fiquei com 3 crianças. Foi muito rápido. Foi muito rápido, mas valeu a pena quem investiu nele. Foi muito rápido. E esse ano eu faço 38 anos fazendo missão. Fiquei 12 anos viúva, com as 3 crianças, fazendo missão. E foi quando tudo Deus trabalhou e nos trouxe pastor Eri, um homem de Deus, para nós continuar. Porque Deus tinha um outro projeto, que era o barco, uma coordenação, um município, 100 missionários para cuidar. Mas eu iniciei cuidando dos missionários ainda viúva. Eu dizia: pastor Cezino, é muito trabalho para mim, como é que eu vou fazer? Eu sou uma viúva, 3 crianças. Vai falar com Jesus, foi Ele que mandou eu dizer para ti cuidar disso aqui.
Então, queridos, não existe idade e nem venha desperdiçar oportunidades. Deus está dizendo nesta noite que o seu perfume, onde você for, o seu perfume, a fragrância está com você. E você fará muito mais para o reino de Deus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Agradecida pela oportunidade. Deus abençoe, pastor Edmilson. Deus é lindo. Deus é lindo. Se a gente for falar, a gente fala a noite toda. Mas eu não sei, vamos orar pela igreja? Nenhum dia eu achei motivo para reclamar de Jesus. E Jesus sempre nos proporcionando oportunidades lindas. Eu estou em Cocal do Sul, ontem tomando café com essas mulheres lindas que estão aqui. Eu sentado naquela mesa, o Senhor disse assim: tu te lembra? E a gente vai vendo Jesus nas pequenas coisas. Ali tinha uma fragrância naquela mesa. Naquele café tinha uma fragrância. Hoje, naquele almoço, pastor Edmilson, tinha uma fragrância. Irmão Marcos, irmã Magna, todos os momentos ali existe uma fragrância. Porque onde há um coração derramado, há fragrância. Onde há um coração derramado, há uma oportunidade. Sabe o que Deus quer de nós? Simplesmente que nós venhamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa-me da forma que tu queres. De repente tem algo pertinho de você, que você ainda não conseguiu ver. Mas o Senhor traz a revelação para você. Porque a fragrância está aqui. E ela vai ser derramada de uma forma tremenda. Oh Deus. Aleluia. Coloque sua mão sobre o seu coração. Que nesse momento o Espírito Santo venha trazer a lembrança do que você é, o que você já fez, o que você pode fazer. Quem é você na mão do Todo-Poderoso? Aonde tu estava quando Ele te encontrou e te trouxe para a sua maravilhosa luz? Que você nesse momento possa fazer uma oração de gratidão. Dizer para Deus: obrigado, Senhor, porque eu estou aqui no meio dos meus irmãos, junto com eles, como igreja, te adorando, te louvando, vivendo momentos confortáveis, Senhor, no templo, em casa, Deus, na família, Senhor. E quantos estão nesse momento, estão sozinhos, estão orando, talvez não tem piso, talvez não tem parede, talvez nem teto tenha, talvez não tenha o café do amanhã, talvez não tenha, ou não tenha uma igreja, não tenha uma família perto, mas Ele está te agradecendo por estar lá, de ser útil e poder fazer a tua obra, o teu trabalho. Senhor, que nesse momento você possa dizer: Senhor, me ajuda a ter um coração missionário. Me ajuda, Senhor, olhar para o alimento e dizer, Senhor, que quantos estão precisando e que você pode repartir, você pode compartilhar, você pode viver, você pode orar, interceder.
interceder e dizer que você não está lá, mas você pode pedir ao Pai que o Senhor esteja lá, que o Espírito Santo esteja na vida do missionário, esteja junto na sua oração, nas suas determinações, que ele possa ser usado com muito poder, e que nessa noite você possa abrir um propósito com Deus, que você possa falar com o Senhor: Senhor, me ajuda a ser fiel, me ajuda, Senhor, a caminhar, a andar, Senhor, de forma digna, Senhor. Deus, que eu possa ser um missionário, Senhor, para ser útil na tua obra, no teu serviço, Senhor. Aqui, Senhor. Não seja qual for, não seja a tua dor, não seja qual for a situação, a circunstância que você esteja usando como motivo para dizer: Senhor, eu não posso, por causa disso, por causa daquilo, por causa da família, por causa do emprego, por causa da condição, da situação. O Senhor manda dizer para você: há uma essência em você que você precisa derramar diante do Senhor. Vem aqui na frente derramar aos pés do Senhor. Há uma essência dentro de você que você precisa derramar diante de Deus. Se humilhe na presença do Senhor. Se você quer receber, eu quebro meu vaso aos teus, uma graça, uma virtude aos pés do do Senhor, do meu Espírito amado. Santo. Te derrame diante do Eu Senhor. quebro Derrame diante meu do Senhor. vaso. Derrame diante de Eu Deus. Derrame diante quebro de meu Deus. vaso Derrame aos diante de Deus. teus O teu pés, melhor, o teu aos pés do melhor. meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, aos pés do meu amado. Amém, povo de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dá pra fazer uma vigília aqui, amanhecer o dia aqui, né? Oh, meu Deus do céu. Maravilha. Glória a Deus. Deus tem muito para falar aos nossos corações. Você já sentiu aí? Amém. Queridos, amanhã 9 horas da manhã, pontualmente, às 9 horas, a banda vai estar tocando. Nós vamos estar começando aqui. Se você tem curiosidade sobre a obra missionária, se você tem alguma dúvida, amanhã pela manhã esse culto é para você. Nós estaremos aqui fazendo um momento todo especial de entrevista com o casal, aqui amanhã de manhã. E você vai poder interagir também, tirando aqui as suas dúvidas. Então amanhã de manhã, uma manhã missionária. Vem para cá, 10h30 encerra. Aí você vai para casa, abraçar a mamãe, estar com a família, nesse dia todo especial. E à noite, pontualmente, às 19 horas, estaremos dando início aqui. Que o trabalho continua e Deus está chacoalhando conosco nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Está feliz com Jesus aí? Levanta a sua mão, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Minha missão: servir ao Senhor com alegria.
Vai em paz, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia.